outros corações, que é relacionamento amoroso. Então fica comigo que a gente vai expandir um pouco mais sobre esse tema. Eu quero agradecer especialmente a minha seguidora Ana, que enviou essa sugestão através do meu Instagram. Ela me escreveu pedindo que falássemos sobre esse assunto. Ana, esse programa é para você e para tantas outras pessoas que desejam viver relações mais conscientes e mais saudáveis. Mas aqui a gente vai falar de vários temas, não só de relacionamento amoroso. O tema de hoje é esse. Para quem tá chegando agora, eu sou terapeuta integrativa, colunista e trabalho com a escuta terapêutica e práticas que integram o corpo, a mente e a alma. E eu acredito que toda transformação começa com uma escolha. E meu propósito aqui é ajudar você a escolher por você. E por que será que a gente atrai certos tipos de relação? Quem nunca teve um relacionamento amoroso conturbado? Quem nunca teve um relacionamento amoroso que trouxe muita dor e muitas vezes traumas, né? É raro a gente conhecer alguém, principalmente as mulheres, que nunca tiveram experiências assim. Então, por isso que eu recebi muitas sugestões nas caixinhas de pergunta lá no meu Instagram, @maimartins, para que eu falasse sobre esse tema aqui. Então, por que será que a gente atrai esses tipos de relações, né? Será que você repete padrões afetivos? Será que em algum nível aqueles amores que são intensos demais, distantes demais, não tem reciprocidade? Você entrega e não consegue receber na mesma medida ou vice-versa? Sensação de que você está lutando sozinha. Será que existem bloqueios ocultos por trás disso? É isso que a gente vai falar hoje, para que você consiga ter mais consciência em relação a isso e atrair um relacionamento amoroso que faça sentido para você. Isso tem muito mais a ver com o que a gente precisa curar em nós do que curar com o outro. Curar sobre o outro, né? Muitas vezes quando a gente tá num relacionamento amoroso que não tá funcionando do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gostaria, a gente tem a impressão de que o problema é sempre o outro. Mas é muito importante que dentro, principalmente das terapias integrativas, olhemos para nossas sombras, olhemos para o que a gente precisa melhorar. Porque os relacionamentos são espelhos e eles nos mostram onde ainda há feridas. Feridas na nossa alma, no nosso coração. A nível emocional, a nível familiar. E eu tô lendo um livro que eu fiz questão de trazer aqui pra vocês como indicação. E dentro desse programa você sempre vai ouvir indicação de livro e de outros conteúdos que você pode utilizar para expandir o seu autoconhecimento. Eu acho isso super importante, que a gente popularize o autoconhecimento. E o meu objetivo de vir aqui, ter esse momento com você na rádio, é que você tome consciência sobre quem você é. Eu acredito fortemente que quanto mais a gente olhar pra dentro, a gente investir em autoconhecimento, mais a gente vai expandir. Porque é movimentando o micro que nós vamos movimentar o macro. Ou seja, é olhando pra gente, olhando pras nossas travas, as nossas questões, que nós vamos movimentar questões muito maiores, questões de problemáticas aí na sociedade. Então, bora olhar pro micro, que muitas vezes já demanda muito trabalho, porque são camadas e camadas que nós precisamos olhar e movimentar. E o livro que eu tenho para trazer de indicação para vocês é o livro que eu tô lendo, que é o A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Ana Sui, que é uma psicanalista. Ela tem muito conteúdo na internet, Ana Sui, e vocês podem pesquisar. Esse livro ele é incrível e ele traz vários desdobramentos sobre o que significa, através da perspectiva da mente, os relacionamentos amorosos. E tem um trecho dentro deste livro que eu trouxe aqui para vocês, que é: toda relação começa antes do outro chegar. Ela começa quando decidimos o que merecemos. Olha que interessante. Então, quem aqui já parou pra pensar que antes de se relacionar, o primeiro relacionamento que existe é você com você mesma? Como tá esse seu relacionamento com você? Como que você tem esse diálogo interno com você? Quais são as perguntas que diariamente você vai fazendo pra você? Você já parou pra pensar nisso? Você já parou pra pensar na relevância que o seu relacionamento com você tem quando a gente fala sobre relacionamentos amorosos? E agora eu vou expandir um pouco mais. Já parou pra pensar qual é a relevância que o relacionamento que você tem com você mesmo tem em relacionamentos comerciais, em relacionamentos familiares, em relacionamentos com as pessoas do seu trabalho? Sabe aqueles desafios que você tem no ambiente de trabalho? Isso certamente poderia ser bem resolvido se você trabalhasse questões com você mesmo. Quando você tem um relacionamento mais leve com você, certamente você consegue conduzir diálogos com outras pessoas de forma mais sadia, de forma mais sábia, de forma muito mais inteligente. E esse é o objetivo que eu tenho aqui, estando aqui, é trazer essas ferramentas de autoconhecimento para que você possa expandir. Então, essa frase do livro, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Ana Sui, é muito profunda.
E quando nós escolhemos nós mesmas, a gente para de aceitar migalhas como se fossem banquetes. Então ela traz aqui sobre o merecimento. Eu atendo muitas mulheres e essas mulheres trazem essas questões de relacionamento. E eu vou até contar aqui, sem falar o nome da pessoa que foi assistida, mas ela trouxe, ela e tantas outras, trouxe uma experiência onde ela se sentia e ela era muito humilhada dentro dos relacionamentos amorosos. Então, quantas mulheres são humilhadas dentro dos relacionamentos amorosos? E quantas histórias vocês já ouviram de mulheres que foram humilhadas dentro dos relacionamentos amorosos? E nós temos, dentro da nossa linhagem familiar, e é um assunto que eu vou trazer aqui pra você logo mais, a nossa próxima temática, já dando um spoiler aqui, nós trazemos muitas dores transgeracionais, que são dores que estão dentro de nós. Assim como nós carregamos a carga genética da cor dos nossos olhos, da nossa pele, do nosso cabelo, nós também carregamos, em geração, questões emocionais, questões comportamentais. E essa é a temática do próximo bloco aqui. Então, qual será a influência do nosso sistema familiar quando a gente vai falar sobre relacionamentos amorosos? E o que isso tem a ver com o que eu falei sobre o que nós merecemos? Como que você chega à conclusão do que você merece? Ou melhor, como que você chega à conclusão que tá na hora de você abrir espaço para algo maior e melhor? E independente se você não está num relacionamento amoroso ou se você está num relacionamento amoroso, sempre é importante manter esse diálogo de como que você pode melhorar. Na minha opinião, os relacionamentos amorosos são a maior ferramenta que você pode ter para a evolução pessoal. E é cada vez mais raro a gente ver relacionamentos amorosos duradouros. E tá cada vez mais raro a gente ver, inclusive, casamentos. Hoje em dia as pessoas nem querem manter este compromisso. E temos também um conceito que eu poderia abrir aqui, que é das relações líquidas. Então, também recebo muitas pessoas e nos atendimentos que dizem: mas, Mayara, as pessoas parecem que estão querendo apenas relações líquidas. Elas não querem se aprofundar, elas não querem manter vínculos mais profundos, elas não querem acessar mais as pessoas, entrar em contato com as vulnerabilidades. E por quê? Hoje nós vivemos uma era da facilidade. Então tudo é muito rápido, tudo é muito fácil. E, inclusive, os relacionamentos foram digitalizados, né? Aí a gente tem vários aplicativos de relacionamentos em que um dos maiores relatos dentro desses aplicativos é os relacionamentos mais rasos, mais líquidos. Então, pra mim, o relacionamento amoroso é um grande portal de transformação, sem sombra de dúvidas. E você que tá num relacionamento amoroso também pode ter percebido isso. Toda discussão, todo desafio, todo atrito é pro crescimento. Não existe crescimento sem atrito. Seja esse crescimento profissional, seja esse crescimento espiritual. Não existe crescimento sem atrito. O atrito, ele faz parte da nossa evolução, pessoal. Então, hoje, se você identifica que dentro do seu relacionamento amoroso existe um ponto de atrito, saiba que também existe um ponto de crescimento. E este é o convite. O convite é que você cresça. Então, quais são as perguntas que você está fazendo dentro do seu relacionamento amoroso para que você cresça, para que você se transforme junto com essa pessoa, para que você faça escolhas que transformam, para que você, junto com essa pessoa, possa crescer profissionalmente, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. E dentro do nosso sistema familiar, como eu trouxe para vocês, nós carregamos essa carga. E como a gente pode associar isso, né? Essa carga transgeracional, para além da nossa cor dos olhos, para além da nossa cor de cabelo. Eu vou convidar vocês, conduzir vocês a uma reflexão rápida. Como foram os seus últimos relacionamentos amorosos? A que nível andou esses relacionamentos? E eu vou convidar que você olhe pro relacionamento dos seus pais. Como era esse relacionamento? Como você, quando criança, assistiu esse relacionamento? Como eram os casamentos dentro do seu sistema familiar? Como era o relacionamento dos seus avós? Se você não presenciou, se você não assistiu isso, o que você ouviu? Porque muitas vezes a gente ouve algumas histórias, né, dos nossos familiares. E saber isso, saber essas histórias, é uma informação muito relevante e muito importante para a nossa descoberta pessoal, para o nosso aprimoramento interno. Porque quando a gente tem essa bagagem, quando a gente traz essa bagagem familiar, a gente estuda os nossos ancestrais, a gente consegue expandir. A nossa ancestralidade traz muita informação relevante. A nossa ancestralidade traz cura pra gente.
Então, eu convido você nesta semana, agora, a Semana das Mães, Mês das Mães. Inclusive, um beijo pra minha mãe e pra minha avó também, e pra toda a minha família. Mês das Mães. Vamos olhar um pouco sobre como as nossas mães se relacionavam. O que essa mãe ela aceitava dentro do relacionamento amoroso? O que essa mãe ela relevava dentro do relacionamento amoroso? Então é importante que a gente faça essa busca interna. E se você não tem essa abertura de conversar com a sua mãe, tente de forma íntima fazer essa análise. Porque hoje você, como adulto, já tem total capacidade de ter essa análise. E esse é o convite. O convite é que você expanda e consiga aprimorar o seu repertório interno através dessa busca da ancestralidade. E eu vou trazer aqui um conceito bem breve para vocês, que segundo Bert Hellinger, que é o criador das constelações sistêmicas, que é uma das práticas integrativas que eu abordo, que é justamente para isso, para que nós possamos olhar para a nossa ancestralidade e perceber os padrões transgeracionais que nos acompanham, muitas vezes ocultos. Dentro da sessão de constelação sistêmica, a gente consegue olhar para isso de forma leve, para trazer muito mais consciência e fazer, de fato, escolhas que transformem a nossa vida. Então, segundo Bert Hellinger, nós levamos para os nossos relacionamentos as lealdades invisíveis da nossa família. Às vezes, a gente atrai relação difícil porque inconscientemente a gente está tentando resolver algo não vivido pelos nossos pais ou ancestrais. E eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Se nós temos dentro da nossa ancestralidade um pai que se relacionou com várias mulheres, mesmo estando num casamento com a nossa mãe, nós temos a tendência a olhar para isso e buscar o ideal do pai. Como era esse pai? Então nós tendemos a espelhar isso. Não estou dizendo aqui que é um padrão, né? Nada é gravado, nada é rotulado, tabelado, mas isso é uma consciência que a gente pode ter, é uma análise que a gente pode fazer. Cada pessoa vai adotar um comportamento diferente com as histórias que chegaram até elas e tá tudo bem, mas é importante que você analise como eram os relacionamentos amorosos, tanto do seu pai quanto da sua mãe. E você, nessa busca interna, comece a fazer um processo de análise. Como eu estou ligada a isso? E como eu posso melhorar? Como eu posso viver uma vida mais leve, mais tranquila, livre dessas prisões invisíveis, livre dessas lealdades ocultas. E Bert Hellinger também trazia que nós somos muito mais leais do que livres. E aí eu vou deixar essa frase para reflexão para vocês. Nós somos muito mais leais de que livres. E aí, como essa frase ecoa pra você? E o que a gente pode fazer no dia a dia, então, para ter essas relações mais conscientes? Eu gosto muito de trazer práticas diárias. Muitas vezes as pessoas associam autoconhecimento ao conhecimento mesmo. A gente lê, a gente estudar, fazer imersões, fazer várias práticas. E o que realmente funciona no dia a dia? O que a gente pode fazer? Então, o que eu trago aqui pra você são 3 pontos. O primeiro ponto é: comece por você. Cuide das suas emoções antes de esperar que o outro cuide das suas emoções. É muito importante que dentro dos relacionamentos amorosos nós tenhamos um vínculo de corregulação. O que seria isso? Quando o outro te ajuda a regular as suas emoções. Através de um abraço, através de um cheiro, através de um aperto de mão. Seja lá como for a regulação emocional para você. Regulação emocional é como se fosse um equilíbrio. É quando a gente encontra um ponto de equilíbrio. E isso tá no nosso corpo. Isso faz muito bem para nossa saúde. Isso é capaz de regular os nossos hormônios. Nós, quando somos crianças, precisamos dos nossos pais ou cuidadores para regular as nossas emoções. Nós, quando crianças, não temos pronto esse sistema para regular as nossas emoções. Isso não existe. Então a gente busca no outro essa regulação. É um instinto natural. Então a gente vai buscando como que o outro pode nos regular. Então a gente começa a chorar, vai até a nossa mãe e busca por um abraço, ou até o nosso pai, nosso cuidador, e busca por um abraço. Muitas vezes esse abraço não acontece, muitas vezes não tem ninguém. E a partir desse repertório, quando a gente é criança, é que a gente vai identificando. Peraí, eu tenho apoio, eu tenho suporte? Peraí, eu posso ou não regular as minhas emoções? E a partir desse repertório, quando a gente vai ficando adulto, a gente vai buscando. Quem é que eu tenho aqui pra me regular? E aí a gente busca isso no nosso marido, no nosso parceiro, na nossa companhia. A gente vai buscando essa regulação. Então sim, é muito saudável, porque a gente tem alguém pra ajudar
a nos regular, através de um abraço, através de um aperto de mão, através de uma escuta. Isso é super importante, isso faz bem para a saúde, isso regula os nossos hormônios, isso regula o nosso corpo. E sim, as relações é um ponto de saúde física, mental e espiritual. Nós não devemos ignorar o vínculo. Nós vivemos numa sociedade, como eu disse, digitalizada. Ou seja, a gente vai buscar a regulação emocional no nosso celular. Quantas vezes você estava entediado, envergonhado num ambiente e ao invés de você se conectar com o outro, você vai pro celular? Então isso já se transformou em um hábito na nossa sociedade contemporânea. Então a gente regula o nosso sistema com o celular. E o convite aqui é que você regule com o seu parceiro. Você aprenda essa busca com o seu parceiro. E o passo número 2, a estratégia número 2 que eu vou colocar aqui é: tenha diálogos sinceros. A verdade, a honestidade é um ponto primordial nos relacionamentos. Não tem como você manter um vínculo amoroso sem a verdade e a honestidade. Então, comunicação não é só falar. Comunicação também é escutar. Comunicação também é o corpo. O corpo comunica, o corpo fala. E o terceiro ponto é: crie momentos de presença, para que você tenha bons relacionamentos. E isso você pode levar para outros relacionamentos também, tá? Para além do relacionamento amoroso. Crie momentos de presença. Pequenos gestos, para que você olhe a pessoa, para que ela se sinta vista. Hoje nós vivemos uma sociedade carente de ser vista, carente de ter escuta. E como diz Brené Brown, que é também um documentário que eu vou deixar aqui pra vocês depois. Eu vou colocar lá no meu Instagram, @maimartins, o documentário dela, para que vocês possam acompanhar. Tem na Netflix esse documentário, vocês podem ver, e aí é uma expansão de autoconhecimento que você pode levar pra sua semana, que é maravilhoso. Ela diz: vulnerabilidade é o berço da intimidade verdadeira. Então, numa relação onde não somos vulneráveis, nós não temos relações profundas. Então, o convite é que você mostre quem você é, sem máscaras, porque isso é o que vai conectar de verdade. E muitas mulheres chegam até mim, como eu trouxe pra vocês, com esses amores que adoecem. Então, o que fazer quando as nossas relações estão nos adoecendo? Primeiramente, olhar pra gente, olhar pras nossas emoções, olhar para qual é a parte dentro desse adoecimento que me cabe. Quais são as escolhas que eu posso fazer para que esse relacionamento que eu tô construindo tenha um ponto de equilíbrio? E às vezes esse ponto de equilíbrio é o fim. Mas o convite aqui é que você aprofunde na sua comunicação, aprofunde nessa autodescoberta, navegue por esse movimento de autodescoberta, para que você consiga reconhecer quando esse amor está te adoecendo. E é preciso coragem para amar, mas também é preciso sabedoria para saber quando esse amor ele está nos ferindo. Então, se você se sente diminuída, silenciada, dentro dessa relação, humilhada, passa de fato por situações de abuso, de violência, pare e reflita, busque ajuda. Como eu disse pra vocês, o amor saudável, ele não é a ausência de conflito. O atrito, ele serve para que nós possamos expandir, evoluir. Mas o respeito, esse movimento de escuta, ele é primordial. Então desenvolva isso e compreenda que muitas vezes o outro, ele também não aprendeu isso. Lembra, a gente aprende isso, essa corregulação, o se relacionar lá na nossa infância. E muitas vezes falta esse repertório. E cabe a nós, como adultos, aprender a nos relacionar. Então não nos ensinaram a nos relacionar. É nossa responsabilidade agora desenvolver esse repertório e aprender no dia a dia. E tá tudo bem errar. Errar faz parte. Somos luz e sombra. Para que possa haver a luz, ou seja, para que possa haver as nossas maiores habilidades, as nossas maiores, ditas por aí, qualidades, também é preciso haver sombra. Não existe luz sem sombra. Então, quais são as suas sombras? Você já detectou isso? Você já observou isso? Então, escolha por você sempre que você precisar. E eu gostaria de convidar vocês a participar também no WhatsApp. 12992379608. O WhatsApp é 12992379608. Lá dentro desse WhatsApp você pode mandar suas questões e eu mesma leio suas mensagens com carinho. Ali também no Instagram, @maimartins. O Martins é MARTIN.S. Maiara Martins. E eu mesma vou ler as suas perguntas, as suas questões. E quem sabe a sua pergunta vira tema para o próximo programa.
Voltamos agora com Escolhas que Transformam. E eu gostaria de mandar um beijo pra Sara, que tá me ouvindo lá em Feira de Santana, com o filhinho dela, o Theo. Maravilhosa. Um beijo, Sara. Também gostaria de mandar um beijo pra Darly, que tá me ouvindo lá de Amparo, Circuito das Águas. Eu amo, já morei em Amparo, inclusive. Que cidade maravilhosa. Uma cidade do meu coração. Inclusive, a Darly mandou aqui uma pergunta. Como é possível cuidar dos traumas de infância? O que é indicado? Bom, essa é uma pergunta que poderia levar um programa inteiro pra gente conversar. A psicoterapia convencional, ela é indicada, mas dentro das práticas integrativas a gente pode trabalhar de várias formas. Então, dentro de uma prática de autoconhecimento que eu posso passar aqui pra vocês, é você sempre observar como eu estou reagindo a determinada situação. Toda pergunta que a gente faz dentro de um processo de autoconhecimento, ela é sempre individual. Então, a busca pelo autoconhecimento, autodesenvolvimento, ela sempre é individual. Então, quando você olha para os seus relacionamentos amorosos, você vê que você está repetindo ciclos dos seus ancestrais. Por exemplo, trazendo aqui um exemplo. É sempre importante que a gente trabalhe isso, seja dentro de uma psicoterapia, seja dentro das constelações sistêmicas, que vai trazer para você uma visão de como que você pode fazer diferente. Agora é um novo tempo, agora é um novo momento, e é sempre importante que a gente viva o novo. E a gente vai viver o novo através dessa autodescoberta, através desse autoaprimoramento. E para viver o novo, a gente tem que abrir mão do velho. Então, quais são perguntas que você pode fazer para você mesma para expandir em relação a isso? E você ouvinte pode fazer também. Quais são os padrões que eu percebo que eu venho repetindo anos e anos e anos? Então você pode fazer um mapeamento desses padrões de relacionamentos. Esses relacionamentos, eles carregam vícios. Esses relacionamentos, eles carregam dor. Esses relacionamentos, eles carregam traições. São sempre pessoas indisponíveis. O que são as pessoas indisponíveis? Quando nós atraímos pessoas indisponíveis, ou seja, pessoas que já são casadas, pessoas que querem se relacionar, mas estão muito vinculadas a outras pessoas, sempre tem um bloqueio, sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma questão que faz com que essa indisponibilidade aconteça. Sempre que você percebe que você está atraindo uma pessoa indisponível, é porque algo dentro do seu campo, na sua vida, no seu sistema, ainda não está 100% aberto para que você viva esse relacionamento. E quando você detecta essa pessoa indisponível, o que você faz? O que você faz? Você acolhe, ou seja, você aprofunda. Então é aquela expectativa, né? Ai, aquela pessoa ela vai abrir mão de fulano, de ciclano pra ficar comigo. Ai, aquela pessoa ela vai abrir mão daquela pessoa pra viver realmente um relacionamento em plenitude comigo. A pergunta é, será mesmo? Então, as pessoas indisponíveis, elas estão por aí. A questão é, você vai abrir mão do que você pode viver? Você vai abrir mão do que você pode construir para se conectar com essas pessoas? Ou você vai, de fato, viver o novo? E para viver o novo, a gente tem que abrir mão do velho. Então, nunca é tarde. Nunca é tarde pra gente viver o novo. Nunca é tarde pra que a gente viva experiências novas. A nossa alma, ela é sedenta pelo novo. A nossa alma, ela é sedenta por mais. Então, faça essas perguntas e viva algo novo. E muitos relacionamentos, eles adoecem porque a gente tá tentando salvar o outro. Trazendo já esse gancho, né? Com o que a gente falou. Porque a gente não cura os nossos vínculos primários, que são os nossos vínculos lá da infância. Já trazendo esse gancho com a pergunta da ouvinte. Então, os nossos vínculos primários, pai e mãe. Então, como que é esse vínculo de pai e mãe? Como é esse relacionamento com pai e mãe? E eu não tô dizendo aqui que a gente tem que ser melhor amigo do nosso pai e da nossa mãe. Não é esse o objetivo. Mas como que é esse relacionamento dentro do nosso coração com o nosso pai e com a nossa mãe? Dentro do sistema familiar, dentro do conceito das constelações sistêmicas, a gente sempre aborda esse conceito de pai e mãe como o sistema primário, a nossa base. Então, quando estamos em paz com o relacionamento de pai e de mãe, aceitando eles da forma como eles são, sem querer mudar nosso pai e a nossa mãe, entendendo que eles também têm feridas, entendendo que eles também carregam traumas e que eles também têm questões com o pai e com a mãe, e eles fizeram o que eles puderam, da forma como eles puderam, para que a vida chegasse até nós. Então, quando a gente tem esse entendimento de que a vida chegou até nós, e a vida é muita coisa. Então, nosso pai e a nossa mãe nos deu muita coisa, que é a nossa vida. Muitas vezes a gente vive nesse sistema de dívida com o pai e com a mãe. Eu vejo que os nossos ancestrais, até os nossos avós, eles já tinham um relacionamento de muito mais respeito com o pai e com a mãe do que a nova geração. E os pais, eles tinham muito mais firmeza, muito mais vínculo, mesmo que esse vínculo tenha sido carregado de muita autoridade, violência, abuso, muitas vezes. Mas isso existia, esse vínculo existia. Mesmo que esse movimento de regulação seja através de muita ordem. Mas isso existia. Eu vejo pelo que minha avó fala. Então, o vínculo que ela tinha com os pais dela é muito diferente do vínculo que eu tive com os meus pais. De que as novas gerações têm com os pais. O pai e a mãe,
né, também tinham vínculos diferentes. Já na época dela, casamento era algo muito mais comum do que é hoje, né? Voltando para o tema dos relacionamentos líquidos. Então, antigamente não tinha tanto relacionamento líquido quanto tem hoje. Então, existe sim essa mudança, essa forma contemporânea de se relacionar. E é importante que a gente faça essa análise. O que está funcionando e o que não está funcionando? Como que eu posso fazer o que não está funcionando funcionar ou colocar um basta e realmente tirar da minha vida? Então, às vezes, a gente quer salvar o outro, ao invés de entrar em permissão com aquilo que ele é. Quando a gente entra em permissão com aquilo que o outro é, quando a gente aceita o que o outro está escolhendo ser, primeiro, a gente abre espaço para que o outro se transforme. Como eu disse, os relacionamentos amorosos, na minha opinião, são portais de transformação. Os casais que escolhem se transformar, mudar, eles realmente ganham muito em todas as áreas da vida. Então, hoje, se você está num relacionamento onde você percebe que você está tentando salvar o outro, salve a si mesmo. Busque salvar a si mesmo. Esse é o movimento. Então, o amor, ele segue as ordens da vida. Quando a gente não respeita essa ordem, ele adoece. E ele nos adoece. Muitas doenças do corpo físico, quando a gente coloca vínculo nesse movimento de cura, existe uma melhora muito significativa. Hoje, nos hospitais, por exemplo, a gente vê até mesmo esse sistema de regulação, de corregulação com os animais. Os animais também são vínculos de cura. Quando a gente olha o poder do olho no olho, ele nos corregula. E isso se perdeu, principalmente depois da pandemia. As pessoas estão digitalizadas, né? Então, perdeu o olho no olho. Então, como seria hoje a gente expandir esse olho no olho? Como seria hoje a gente ter esse movimento de olhar no olho do nosso filho, olhar no olho do nosso neto, olhar no olho da nossa vizinha? Até mesmo, gente, os relacionamentos com os vizinhos se perderam. A prática de se relacionar ficou líquida, se perdeu. Como se isso não fosse importante. Muitas pessoas até mesmo hoje em dia estão fazendo terapia com o ChatGPT. Então, é importante que a gente tire a robotização dos relacionamentos. Robôs não erram, às vezes erram, mas é muito mais raro. Robôs não falham, robôs não nos machucam. Então a pergunta é, o quanto que a gente está robotizando as relações por medo de se machucar? Porque a gente já foi muito machucado, principalmente lá na infância. Então quanto mais a gente cura e quanto mais a gente dá permissão para que o outro seja quem ele é e ele vai ser falho, porque eu sou falha, você ouvinte é falho. Todos nós somos e todos nós carregamos também muita luz. Todos nós carregamos também muito ponto de cura. Então, como seria a gente fazer esse movimento de correlação, olhar um no olho do outro e viver de fato essa experiência de se relacionar, que é pra isso que a gente veio aqui. Se relacionar, aprender, evoluir, expandir e colocar a nossa pele pra jogo, né? Não ficar se escondendo. Então muitas pessoas hoje perguntam, Mayara, eu não consigo entrar no relacionamento amoroso. Quantas clientes eu tenho? Mas eu não consigo entrar no relacionamento amoroso. E aí eu pergunto, mas como que você olha pra você? Você é uma pessoa legal? Se você pudesse avaliar mesmo, você é uma pessoa legal? Você é uma pessoa interessante? Muitas vezes a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Nós não somos interessantes. Será que a gente está realmente sendo interessante para ter esse vínculo com o outro? Aí eu faço perguntas para elas não saem, elas não têm hobbies. Inclusive eu escrevi na revista, na coluna da revista, esses dias, sobre os hobbies. As mulheres perderam os hobbies. Então as mulheres só têm atributos que estão ligados a casa, família e trabalho. Isso faz com que você seja menos interessante. Então busque ser interessante. Busque quais são as suas habilidades. Quais são as suas habilidades? Será que você tem alguma habilidade manual que você não sabe? Pintura, por exemplo. Eu compartilhei no meu Instagram que eu desenvolvi esse novo hobby de pintura. Hoje tá na moda, né? As pinturas de mandala. E as crianças também estão com essa pintura terapêutica, que é algo muito lindo. Inclusive, eu tenho a minha priminha, a Sofia, minha filhada Alice. Elas adoram pintar. E eu aprendi com elas. Que eu deveria aprofundar, navegar também nesse hobby. Então, quais são os seus hobbies? E se você já teve algum hobby no passado, como seria você resgatar esse hobby? Porque quando a gente fica preso aos atributos que dependem de casa, família, trabalho, e quando a gente não tem casa? Ou seja, quando a gente não pode fazer algo da casa? Será que vem aquela sensação de ser inútil? E quando a gente não pode fazer algo no trabalho, ou quando a gente se aposenta? Muitas mulheres se aposentam e se sentem inúteis, sentem um vazio. E elas têm muitas vezes vergonha de compartilhar esse vazio. E esse vazio ele existe por conta disso. Então quais são os seus hobbies? Quem são as pessoas que você pode conhecer? Quais são as viagens que você pode fazer? Quais são os países que você pode conhecer? A vida é grande. E o convite aqui é que você expanda cada vez mais. Então, ouvinte, como que você tem vivido os seus relacionamentos? Eu espero que você possa ter expandido a sua consciência com tudo que a gente falou e entendido porque às vezes a gente atrai essas relações difíceis e que você possa também aplicar essas práticas de autoconhecimento. Lembrando que o meu Instagram é o @maimartins com ponto S no final. Tá? Então, maimartins com ponto S no final. E o WhatsApp para que você interaja e mande a sua questão. E quem sabe no próximo programa, a sua pergunta possa virar até o tema aqui do programa, igual a da minha querida seguidora Ana Paula. Ela me mandou lá na caixinha de pergunta sobre relacionamentos amorosos. Ela veio, fez um atendimento comigo sobre relacionamentos amorosos e ela falou, Mai, traz essa pauta pro programa e eu trouxe. Então, o nosso WhatsApp é o 12 99237 9608.
12 99237 9608. E eu gostaria de encerrar aqui o programa com algumas indicações de leituras que vocês podem fazer dentro desse tema, que é O Agente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Ana Sui. Então, esse livro ele é maravilhoso. Ele fala muito sobre esses relacionamentos amorosos e eu adorei a visão que ela trouxe. E tem o documentário na Netflix, que é o Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Coragem de Ser Imperfeito. Eu lembro quando eu assisti pela primeira vez esse documentário, eu amei. Então, quanta coragem a gente tem pra errar? A nossa coragem de errar, ela tá diretamente ligada à nossa coragem de acertar. Errar é luxo de quem tenta acertar. Guarda pra vocês. Errar é um luxo de quem tenta acertar. Se você é uma pessoa que tá buscando algo novo, se você é uma pessoa que tá procurando por algo novo, se você é uma pessoa que tá querendo criar algo mais na sua vida, tenho certeza, você vai errar. E vai errar muito. A quantidade de acertos é proporcional à quantidade de erros. Um atleta, para que ele possa acertar um gol, uma cesta, ele tem que treinar muito, ele tem que errar muito. E não é diferente com você. Então, a coragem de ser imperfeito, a coragem de errar, ela tá aí diretamente ligada. Então, o amor, ele começa dentro. E quando a gente se ama, tudo muda. Quando a gente começa a reconhecer aí o amor, lembre-se, não é só você considerar o que tem de bom, mas é você considerar também o que não tá tão bom e que você pode melhorar. É considerar o atrito. Então, quando a gente se ama, tudo muda. E o que aceitamos, o que construímos, e até muitas vezes o que a gente deixa ir é muito importante. Então, obrigada pela sua companhia nessas escolhas que transformam. Um beijo especial pra Ana, pra Darly, pra Sara, pro Luiz. E pra todos os ouvintes que nos escreveram e que vão nos escrever ainda. E a gente se encontra na próxima terça, às 10 horas da manhã. Até lá, escolha por você. Faça uma escolha que transforma hoje. E um beijo. O programa Escolhas que Transformam volta na próxima terça-feira, às 10 da manhã. Até lá.